Bom dia! Quem não estava ontem aqui está hoje de manhã? Até que bastante gente. Muito bom. Uma alegria poder estar com vocês. Nós sabemos que muitas vezes a sexta-feira pode ser desafiadora em muitos níveis, né, para estarmos aqui. Mas é uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Digo a vocês, pessoal, tudo perguntou, né? Falei, e aí, dormiu bem? Tá gostando do Rio? Eu tô amando o Rio. Eu já avisei no meu Instagram, vocês vão ter que me engolir durante uns 4 dias só postando foto da minha janela. Entendeu? Não canso. Entendeu? Então, estamos assim, estamos só começando. Já avisei o pessoal. É uma alegria, de fato, poder estar aqui, estar já recebendo e desfrutando do carinho e da hospitalidade de vocês desde ontem. E digo com alegria que realmente Deus tem sido muito bom e eu fiquei muito feliz de ouvir já tantos testemunhos e palavras de encorajamento mesmo de vocês, daquilo que a palavra de Deus faz quando ela é aberta debaixo do temor do Senhor. Então, a minha oração é que realmente a gente tenha um tempo gostoso agora, durante todo esse dia. O dia hoje tem bastante coisa por vir ainda e que a gente possa desfrutar disso realmente. Então, em benefício daquelas pessoas que não estavam ontem e também em benefício das que estavam, o pessoal que já me conhece há um tempo sabe que eu tenho assim uma herança de professora que não me abandona. Eu vou ter que fazer uma revisão, entendeu? Uma revisão de conteúdo para que a gente saiba onde a gente estava e para onde a gente está indo. Então, o que a gente viu ontem? Nós estamos num evento cujo tema é o resgate da identidade feminina. Ontem a gente entendeu o que é, afinal, identidade e por que ela tem precisado de resgate. Esse foi o nosso tema, nossa origem ontem. Tratamos, então, sobre onde a gente pode e deve ancorar a nossa identidade, biblicamente falando. Então, nós vimos que nós fomos criadas mulheres de propósito, não é um acidente, não é uma aleatoriedade genética. O nosso Deus, que tem absolutamente todas as coisas sob controle, nos fez mulheres e nos cria assim de propósito, com um propósito de refletir o Criador de uma forma que os homens não fazem, de uma forma única. É assim que ele faz a sua imagem refletida, quando ele usa homens e mulheres iguais em valor, mas diferentes em função, cada um espelhando a parte do que significa ser imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança do Criador. Vimos ontem que em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, a nossa identidade já é estabelecida. Deus nos criou homem e mulher segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso é o que nós devemos fazer, isso é para o que nós fomos criadas. Mas também vimos que a nossa identidade, ou a nossa habilidade de fazer isso, a nossa capacidade de fazer isso foi distorcida, foi quebrada pelo pecado, que nos tornou homens e mulheres escravos de adorar não o Criador, mas a criatura. Nós fomos criados para adorar, mas com o pecado a gente se torna incapaz de adorar como convém. Então a gente sabe, e o autor em Eclesiastes, né, o pregador, ele fala isso, a gente nasce com aquele vazio, aquele anseio pela eternidade, mas a gente não sabe buscar isso de uma forma clara. Então, de maneira confusa, a gente sai buscando propósito, identidade, realização, significado em coisas criadas, achando que ali, quem sabe, se eu conseguir o casamento, a carreira, a maternidade, filhos bem-sucedidos, uma carreira bem-sucedida, quem sabe isso vai ser o que vai me dar finalmente a felicidade. Mas como o autor lá de Eclesiastes percebeu, e a gente percebe também, assim que a gente conquista aquilo que a gente acha que vai estar ali, a gente percebe, não está lá, não está lá. Então, eu quero outra coisa. E o homem e mulher, então, criados para adorar, enquanto estiverem adorando a criatura e não o Criador, não vão encontrar esse sentido ou propósito e realização na vida. Mas nós vimos que nós não estamos sem esperança nisso também, que veio aquele que não era a imagem e semelhança de Deus, ele era a expressão exata do ser de Deus, e quando ele veio, Jesus Cristo, ele vem e faz tudo aquilo que eu e você deveríamos fazer e não conseguimos fazer. Não só ele vive essa vida perfeita, como ele
morre a morte que era nossa, morre a morte que nós merecíamos morrer, mas ele não fica morto, amém? Ele vence a morte, e quando ele vence a morte, ele nos reconcilia com Deus, o que faz com que eu e você sejamos finalmente livres para sermos exatamente quem a gente foi criada para ser. Livres de buscar identidade naquilo que a gente faz, livres de buscar identidade naquilo que a gente é, livres de buscar identidade no que os outros podem pensar ou dizer que nós somos, mas livres para representar o nosso Criador em toda a nossa feminilidade, em toda a nossa expressão feminina. Isso é um breve resumo de ontem, certo? A nota que cai na prova. A prova é prática e não sou eu que aplico, entendeu? Então, guardem isso no coração, porque isso realmente é muito... muda a forma como a gente interage com a vida, né? Com isso em mente, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 a 6. É uma das nossas passagens dessa manhã. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 6. Talvez nós vamos nos identificar mais do que a gente gostaria com o trecho que a gente vai ler aqui, mas isso é importante para colocar as coisas nos seus devidos lugares. 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 6, diz o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão, eu vou ler até o 7, desculpa. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Quando eu disse que a gente ia se identificar mais do que a gente gostaria com o trecho, não era o primeiro trecho, era o segundo. Quando ele fala para nós das mulheres instáveis. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que você está usando. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. E sei que existem outras versões que, ao invés de falar de mulheres instáveis, falam de mulherzinhas sobrecarregadas. Sobrecarregadas de pecado, sim, mas antes disso, mulheres tolas, mulherzinhas, mulheres instáveis, certo? E tudo isso diz respeito a uma mesma categoria que a gente poderia chamar de mulheres fracas, certo? E essas mulheres fracas é que estão se deixando levar por homens, pessoas, na verdade, não é homens no sentido masculino aqui, mas por essas pessoas que estão descritas nos versículos anteriores, dos quais Paulo está mandando fugir, tomar cuidado ou, para Timóteo de forma específica, afastar do seio da congregação. E ele, então, quando ele fala dessas mulheres e fala de mulherzinhas, o termo aqui, ele não é pejorativo, diminuindo o valor da mulher. Mas ele está, sim, repreendendo e mostrando para Timóteo que dentro da igreja existem mulheres fracas. Existem mulheres que têm aparência de serem mulheres fortes, existem mulheres dentro da igreja, ou seja, professam ou são pelo menos amigas da fé cristã, mas que estão ali dentro, mas não são mulheres fortes. E aqui, Paulo está escrevendo para Timóteo que está estabelecendo uma igreja em Éfeso. E as mulheres em Éfeso, eu fiz uma série devocional lá no YouTube, depois você pode procurar, que se chama Fortes no Senhor. E nessa série eu falo um pouquinho sobre o quanto a gente, quando imagina essas mulheres em Éfeso, a gente tem uma leitura às vezes errada de quem são essas mulheres. E talvez a gente faça essa leitura sobre quase toda mulher da Bíblia que a gente ouve. Porque quando a gente escuta uma história e pensa, por exemplo, Dorcas, as mulheres da igreja em Éfeso, a gente pensa em Débora, ou qualquer outra mulher, pode colocar aqui você
quiser na lista, menos Esther, porque Esther normalmente a gente já imagina uma rainha no palácio, certo? Mas sem ser essa, quase todas as outras, a gente tem aquela ideia de que ela está lá, pisando num chão de areia batida, né? num cenário, todas aquelas casas feitas de areia, uma coisa muito monocromática em tons de nude, certo? E que essas mulheres estão ali vestidas com aqueles lençóis que a gente se enfeita para as cantatas, né? Com aquela, no máximo, o único ponto de cor é aquela cordinha que a gente amarra aqui no meio, e que elas estão ali com as suas sandalinhas, andando meio cabisbaixas, sem entender muita coisa, fazendo o seu pão sem fermento, aquela coisa assim, né? Normalmente essa é a ideia que a gente tem de mulheres da Bíblia. Mas Éfeso e as mulheres em Éfeso são outro clima. Porque Éfeso, na época em que essa carta foi escrita, era um centro cultural e intelectual muito importante. Era uma cidade grande, da onde vinham e partiam grandes transações comerciais, da onde vinham e saíam grandes pensadores. Então, ao invés da gente pensar em Éfeso e lembrar da cena ali da manjedoura e de Belém, da forma como a gente costuma ilustrar, a gente deveria olhar para Éfeso e pensar no Rio de Janeiro à noite. Ou talvez em São Paulo, e imaginar assim uma cidade grande, movimentada, de pessoas que não estavam com esse lençolzinho andando cabisbaixa. A gente deve imaginar mulheres bem vestidas, mulheres intelectualmente capazes, culturalmente engajadas. São essas mulheres que Paulo está chamando de mulherzinhas, porque elas têm aparência de algo, mas por dentro elas não estão com a sua mente focada naquilo que a Bíblia ou que a palavra está instruindo. Dessa forma, elas são mulheres instáveis, mulheres tolas, e que daí Paulo continua dizendo, mulheres sobrecarregadas de pecados, mulheres que dão brecha para os invasores. Essa primeira parte de 2 Timóteo 3, nos versículos 6 e 7, ele está falando que esses invasores, esses falsos mestres, eles se infiltram sorrateiramente. E a gente só sofre uma infiltração se existe brecha. Se algo não está bem vedado, se algo não está bem selado. Então, essas mulheres que têm aparência de estarem na igreja, bem vestidas, bem arrumadas, que dialogam, que falam super bem, que são super articuladas, estão dando brecha para que falsos mestres entrem na sua vida e façam delas mulheres fracas, mulheres instáveis, mulheres, então, que preenchem os seus pensamentos com desejos e com coisas do mundo, que não aliviam a carga, essa ideia delas serem sobrecarregadas de pecados, são mulheres que não têm em prática a confissão de pecados. Pecados que se acumulam e tornam a vida dessas mulheres uma vida pesada. E algo muito sério que ele fala aqui, são que essas mulheres ouvem e não aprendem. Por quê? Porque entra por um lado, sai do outro. Porque provavelmente elas escutam a palavra, mas elas estão escutando tantas outras coisas também, que elas estão confusas e não estão conseguindo chegar no conhecimento da verdade. E se elas não conseguem chegar no conhecimento da verdade, elas não põem essa verdade em prática. Mulheres que por fora aparentam o ápice do desenvolvimento intelectual e cultural, mas por dentro estão fracas, estão instáveis e expostas a todo tipo de ameaça. São para essas mulheres que Paulo está advertindo. E nós vivemos num tempo, agora que a gente tirou a areia e o nude da nossa mente e começou a entender para quem de fato a gente tá falando, nós vivemos num tempo muito parecido com o que estava acontecendo lá também. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Nós nunca tivemos tanto acesso à Bíblia. Hoje, cada uma de nós, eu arrisco dizer que tem pelo menos uma em casa. Pelo menos uma. Talvez você tenha mais de uma, porque você tem outra versão, ou você ganhou uma, ou você quer a que você rabisca do lado, ou você enjoa da uma e quer a outra versão, ou a Purpose lançou a nova, você foi atrás da nova. E seja como for, a maioria de nós aqui tem pelo menos uma Bíblia em casa ou no celular. Não só isso, nós temos muito acesso à literatura de excelente qualidade, nós temos acesso a recursos digitais, nós temos acesso a muita coisa boa. E junto com esse acesso a muita coisa boa, também tem muita coisa ruim por aí.
Então, o acesso à informação hoje está muito amplo. São boas pregações e más pregações espalhadas. São excelentes livros e livros ruins por aí. Ao mesmo tempo que a gente tem esse acesso gigante à informação, nós nunca estivemos tão mentalmente exaustas. Você se identifica? Eu já vi tanta cabeça balançando que eu nem devia ter perguntado. Nós estamos mentalmente cansadas, muitas vezes sobrecarregadas, porque nós não fomos criadas para processar toda a informação que a gente acha que a gente precisa dar conta de processar. Nós somos limitadas na nossa capacidade intelectual. E eu não estou xingando você, não. Eu estou te dando uma verdade bíblica. Nós somos limitadas na nossa capacidade de conhecer e processar as coisas. E isso é uma coisa boa, porque é um limite dado por Deus. Só que, se eu gastar ou investir toda a minha energia achando que eu preciso fazer cada curso, ler cada livro, estar por dentro de cada nova notícia, acompanhar cada novo post que sai, ler cada nova revista e saber todas as formas de educação de filhos disponíveis, eu vou me sobrecarregar. Você já deve ter experimentado isso. Eu experimento isso também. Cada vez mais se tem percebido que o que tem causado isso é que a nossa mente está super exposta. E essa mente super exposta não está nos tornando melhores, está nos tornando sobrecarregadas e muitas vezes cansadas, frustradas. Existe um termo comum hoje que se chama fadiga decisória, que é aquela coisa assim, tem tanta possibilidade para você escolher uma coisa que você não consegue decidir. Há muitos anos atrás, há muitas gerações atrás, talvez a geração dos nossos avós ou uma antes disso ainda, não existia tanta crise em relação a que carreira alguém ia seguir. Porque era assim, é o ofício da sua família, você vai tocar o negócio da sua família. É ou não é? Ou é a faculdade que tem na sua cidade, ou num raio de 50 quilômetros. Se você tivesse um pouco mais de condição financeira, um pouco mais. Hoje em dia, você pode estudar fora do Brasil do seu quarto. Então, as possibilidades parecem tão sem limites, e isso que poderia ser uma coisa tão boa, te abre tantas portas, mas tantas, que você não sabe o que fazer. Isso é verdade documentada cientificamente. Os jovens hoje estão perdidos porque eles têm muita opção. Eles têm muita coisa para fazer. Você sabe como é isso quando você abre seu closet. Você tem tanta roupa e você fala, não sei o que usar. Não tenho roupa, certo? Feliz era a Mônica, que só tinha vestido vermelho. Não tinha crise, era aquele e acabou. Certo? Agora a gente que tem tanto, e gente falando, não, mas está na sua cartela, além de estar no armário, tem que estar na cartela. Senão, não vai... Há tanta coisa. E veja, não é uma crítica, informação pode ser boa, mas você percebe o quantas vezes ela pode confundir? Ela pode confundir a gente. E o que tem turbinado muito isso, você sabe, eu também sei, é que tudo isso está no alcance da palma da mão. Se antes eu tinha que ir na biblioteca para me entender sobre alguma coisa, hoje eu não preciso nem digitar. Eu pego aqui um áudio e falo, ô chat, é ou não é? Ô chat GPT, eu estou precisando disso, disso, disso e daquilo. Ele vai falar, claro, você é linda, maravilhosa, capaz. E eu vou te dar aqui 3 sugestões. E me dá aquelas 3 sugestões. Para tudo eu tenho acesso e tenho acesso muito rápido. Então, se por um lado mais informação parece que nos tornaria melhores, não é o que a gente tem visto. Fadiga decisória, incapacidade de digerir tudo isso, cansaço, ansiedade, muitas pessoas falando, são muitas vozes e a gente se perde em quem acreditar. E é exatamente para um contexto assim que o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, vem e diz o seguinte: se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Abre a sua Bíblia lá em Filipenses 4:8. Não é um conselho bonitinho, é muito mais do que isso. É um conselho pastoral urgente do qual a gente precisa se lembrar. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, isso é o que deve ocupar o nosso pensamento. Esse filtro, minhas amigas, já limpa tanta coisa.
tanta coisa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque nós precisamos, uma vez que eu resgato o valor da minha identidade, de quem eu sou em Cristo, reconstruir ou renovar a minha mente. Aquilo que eu penso precisa estar em consonância, precisa ser coerente com quem eu sou. Então, Filipenses 4, versículos 8 e 9, diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso tempo, à medida que nós destrinchamos o que esse conselho tão sábio tem para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a renovar a nossa mente com aquilo que o Senhor quer que preencha os nossos pensamentos. São muitas vozes, são distrações. O Senhor, desde sempre, tem advertido em relação a mulheres fracas e instáveis dentro da igreja. Nós não queremos ser essas mulheres, Pai. Nós precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito para que nós sejamos mulheres fortes, que reconhecem, ouvem, obedecem, praticam a Tua palavra. Dá-nos discernimento e sabedoria em meio a tantas vozes que querem competir pela nossa mente, pela nossa atenção. Te peço por isso, pela minha vida, pela vida de cada uma aqui, em humildade debaixo do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Filipenses 4:8 não é um poema solto no final da carta. Ele não é algo descontextualizado de tudo aquilo que Paulo está ensinando aos filipenses. Ele é o desfecho o desdobramento lógico e prático de tudo aquilo que ele já ensinou ou já falou sobre Jesus Cristo em Filipenses. Talvez você saiba, talvez não, então a gente vai lembrar algo importante aqui. Paulo escreve essa carta aos filipenses enquanto ele estava preso. É uma das cartas da prisão. E também é Filipenses que é conhecida como a carta da alegria. Só daí a gente já vê que tem algo na mente de Paulo que muitas vezes é diferente de como a nossa mente costuma funcionar. A carta da alegria foi escrita por alguém que estava preso. E a carta da alegria foi escrita por alguém que estava preso com o objetivo de encorajar quem não estava preso, mas estava preocupado com ele que estava preso. Essa é a mentalidade de Paulo, uma mentalidade humilde, com a mesma atitude de Cristo Jesus, não voltada para si mesmo, mas voltada para servir o outro e voltada para viver aqui de maneira digna do Evangelho. Essa é a maior preocupação de Paulo quando escreve também essa carta. Ele quer encorajar os filipenses a viverem de maneira digna de quem eles são em Cristo Jesus. Isso passa pela humildade, isso passa por uma vida de comunhão e alegria, e isso culmina em você pensar certo, para que então você possa agir certo. Então, quando Paulo vem e começa com esse filtro, que é verdadeiro, que é puro, que é justo, ele não está promovendo pensamentos positivos. Ele não está falando, pensa bem, o que se você pensar com força vai acontecer. Pensa positivo e tudo vai dar certo. Nada poderia ser mais distante do que Paulo está de fato falando aqui. Ele está mostrando para nós e para os seus leitores originais como que o Evangelho organiza a mente e como o Evangelho organiza a vida. Como a minha identidade, quando firmada e fundada em Cristo, organiza e renova a minha mente. E perceba que esses dois versículos, o 8 e o 9, eles têm uma sequência, eles têm um movimento. Ele começa falando o que a gente deve pensar. Depois ele vai falar o que você viu, ouviu e aprendeu de mim. Pratique. E aí tem o desdobramento, a presença do Deus da paz na nossa vida. Não porque antes ele não vem, mas porque a nossa mente sobrecarregada insiste em não percebê-lo em absolutamente tudo. Mas quando eu renovo a minha mente e ponho em prática aquilo que a palavra me instrui, eu vivo quem eu fui criada para ser, e o Deus da paz estará com a gente.
perceba que ele não promete, a gente vai falar disso mais para frente, ele não promete mudança de circunstância. Ele não está falando, ponham em prática e aí a vida vai ser uma beleza, maré, ó, linda, só dias de céu azul. Mas ele está falando, Deus da paz vai estar com você. E essa é uma promessa muito mais valiosa e preciosa. Então, sim, quando Paulo diz, pensem nessas coisas, ele não está falando de ideias soltas. E eu confesso para vocês que esse é um aprendizado recente da minha vida. Apesar de há muito tempo estar ou ter Filipenses 4:8 como o centro daquilo que eu buscava e busco no meu ministério, quando eu fui escrever o livro, Pensem Nessas Coisas, ele é um livro de 60 textos devocionais que não são em Filipenses, mas eles são inspirados por aquilo que Filipenses 4:8 nos instrui. E quando eu resolvi fazer esses 60 textos, muitos deles já existiam, porque eles são, no fundo, um resgate de uma trajetória dos meus últimos 15 anos no ministério. Mas eu tinha uma ideia assim, muito legal, muito didática, bem coisa de professora mesmo. Eu queria que esses 60 textos fossem divididos em partes, do tipo, a primeira parte do livro seria tudo que é verdadeiro. Então, eu teria meditações que falariam ou que remeteriam àquilo que é verdadeiro. Segunda parte, tudo que é puro. E aí eu teria textos que falariam sobre pureza. E assim por diante. A ideia é muito boa. Eu achei, pelo menos eu achei a ideia boa, mas ela era péssima. Por quê? Porque eu não consegui fazer. E por que eu não consegui fazer isso? Porque tudo que é verdadeiro também é puro. Tudo que é verdadeiro e puro, na ótica do que Paulo nos instrui a pensar, tudo que é puro também é de boa fama, também é amável. E aí eu surtei, falei, não vai ter mais livro? O que vai acontecer? Como é que eu vou dividir isso daqui? E aí isso me ajudou a entender algo que eu não tinha entendido ainda com tanta clareza. Cristo é por excelência aquilo em que Paulo nos manda pensar. Gente, Cristo é a verdade por excelência. Cristo é a justiça maior. Cristo é a suprema demonstração e encarnação da pureza. O que pode ser mais excelente do que Jesus Cristo? E qual santidade é maior e mais bela do que a do nosso próprio Senhor e Salvador? Então, pensar nessas coisas não é eu fingir que a vida é boa ou eu tentar compartimentalizar. Não, hoje eu vou pensar só o que é justo, amanhã eu penso no que é puro, depois eu penso no que é amável. Não! Pensar nessas coisas, ou Filipenses 4:8, trata de eu enxergar toda a vida e todas as coisas a partir de um único filtro, Jesus Cristo. A partir de uma única verdade, a do Evangelho. Não é tão partidinha, igual eu, na minha inocência, achei que fosse conseguir. Quando a gente vive e enxerga a vida a partir das lentes do Evangelho, isso muda toda a nossa vida. O problema é que a gente aprendeu culturalmente, porque nós moramos e vivemos numa época de Éfeso moderna, nós aprendemos a interpretar a vida a partir do que a cultura nos ensina a interpretar. Então, a gente olha para as circunstâncias e traz sentido para elas em função dos nossos sentimentos. Não a partir do que a Bíblia diz ser verdade. Não a partir do que Cristo fez por nós. A gente olha para a vida a partir e interpreta a partir de comparações. A gente olha para o lado e vê se mais alguém está passando pelo que a gente está passando, para que a gente dê sentido ou não para isso. Ao invés de olhar para o alto e ver que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós, culturalmente, aprendemos a ler o mundo por meio de narrativas culturais, as mais diferentes possíveis, sejam elas voltadas para feminismo ou tantas outras agendas que o mundo coloca sobre nós, para que a gente interprete os acontecimentos a partir de tal e tal ponto de vista. Ou então, como a gente também falou ontem, a gente interpreta a vida em função das nossas dores, das nossas mazelas, dos nossos problemas. Só que, imediatamente antes dos versículos 8 e 9, Paulo estava falando para os seus leitores filipenses sobre eles se alegrarem no Senhor.
Alegre-se no Senhor. A essência de Filipenses também é essa. Alegrar-se no Senhor e não nas circunstâncias. E ele também fala sobre não andar ansioso em relação a coisa alguma, mas entregar os nossos pedidos a Deus. Os primeiros versículos do capítulo 4, Paulo está recapitulando isso e mostrando para os leitores: não interprete a vida a partir do que você vê. Coloque esse filtro ou essa lente em que você vai enxergar as coisas a partir do Evangelho. Paulo está dizendo: não deixe as circunstâncias governarem a sua mente. Mas renove a mente, reconstrua o que você pensa, para que isso então molde a sua visão de feminilidade, a sua visão de trabalho, a sua visão de maternidade, a sua visão de carreira e de tantas outras coisas. Então, como que a nossa mente é renovada? Nós renovamos ou reconstruímos a nossa mente, sim, pensando no que é excelente e digno de louvor. Agora, como eu vou fazer isso? E eu tenho são 3 pontos que eu quero ver aqui com vocês sobre isso. Como que eu renovo a minha mente? E o primeiro deles, não pense que nós vamos aqui inventar roda e falar alguma coisa que vocês nunca pensaram antes. Mas são coisas que a gente precisa ser lembrada, porque é isso que nos transforma. Então, eu renovo a minha mente preenchendo a minha mente com o que é bom. Eu renovo a minha mente preenchendo a minha mente com o que é bom. Abre comigo no Salmo 19. Salmo 19 é talvez um dos meus favoritos, porque ele apresenta com muita clareza a forma como Deus se revela e qual é a resposta diante da revelação de Deus para nós. Salmo 19 tem 3 partes. A primeira delas, o salmista revela para nós, e o salmista aqui é Davi, que a criação revela a glória de Deus. A gente falou um pouquinho no início de ontem também, né? Vocês têm aqui a lagoa, o pão de açúcar, vistas assim absurdas, de tirar o fôlego, e é muito comum que a gente esteja tão acostumado a passar por isso, que a gente para de se deslumbrar com o fato de que isso revela a criação de um Deus maravilhoso. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar na frente do Pão de Açúcar e vai falar: ai, quanto turista, trazendo trânsito, congestionamento para essa cidade. Custava isso aqui ser só um pouquinho mais feio para não vir tanta gente para cá? O fato é, nós não podemos deixar de nos deslumbrar com a criação, porque ela revela para nós, ela grita que existe um Deus. Veja comigo os primeiros versículos do Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Agora, talvez o meu trecho favorito aqui. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha que maravilha, um Deus que se revela a nós por meio da criação. Não se acostume, minha irmã, não se familiarize com o pôr do sol maravilhoso, com o nascer do sol maravilhoso, com paisagens deslumbrantes, porque elas não estão aqui só para atrair turista. Elas estão aqui para te mostrar. A criação grita a glória de Deus. Ela grita que existe um Deus. E essa é a revelação que os teólogos chamam de revelação geral, que mostra de forma inequívoca, tem um Criador por trás. Ai, pelo menos foi peraí. Pelo menos foi que não quebra. Eu tive um chilique que ia ser a caneca que tinha caído, mas não foi. Ela grita que existe um Deus. A criação aponta para isso. E ela é a revelação geral que me mostra que ele existe. Mas sim, a revelação geral não é suficiente, entre aspas, para nos apresentar o plano da salvação. Então, ninguém vai olhar para o pôr do sol e vai falar: puxa, eu reconheço, sou pecadora, Cristo morreu pelos meus pecados. Precisava de uma revelação especial ou específica que me apontasse aquilo que é a obra de Deus de redenção. E ele faz isso. E olha que legal, porque o Salmo 19 parece que muda de assunto do nada, mas quando eu sei que o Salmo 19 está me apontando para a revelação de Deus, o desdobramento é natural. Olha o que aparece a partir do versículo 7.
a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Gente, se eu não sei que o Salmo 19 está me apontando para a revelação de Deus, eu olho essa quebra do 6 para o 7 e falo, nossa, parece que ele virou a página, esqueceu o que ele estava falando. Ele sabe exatamente o que ele está falando. Deus se revela por meio da criação e ele se revela por meio da palavra. E olha o que a palavra é capaz de fazer. Continua no versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Essa é a palavra de Deus, que nós temos acesso como jamais tivemos antes. Essa é a palavra que a gente tem e carrega para todo lado. Você crê, minha irmã, que ela é poderosa para fazer tudo isso? Você crê que ela é suficiente para fazer tudo isso? Porque se nós cremos, mas nós vivemos com ela fechada, não é coerente, não faz sentido. Se nós cremos que ela é poderosa para fazer tudo aquilo que ela se propõe a fazer, nós precisamos preencher a nossa mente com a palavra. Porque é ela que vai fazer isso. É ela que vai reconstruir ou reformular tudo aquilo que nós pensamos. É ela que vai limpar a bagunça do caos cultural e de todas as agendas e filosofias que o mundo insiste em colocar sobre nós, vez após vez, dia após dia. É ela que não muda enquanto movimentos estão na primeira, segunda, terceira, nona onda. A palavra de Deus permanece para sempre. E ela é suficiente para nos transformar. Ela é suficiente. Então, Paulo não está falando lá em Filipenses 4:8, ele não fala assim, para de pensar no que é errado. Ele está falando, ocupa a sua mente com o que é excelente. Preencha a sua mente com isso. Se o excelente que a gente já viu de Filipenses 4:8 é Cristo, para onde mais a gente poderia ir para preencher a nossa mente dele? Nós vimos ontem em Hebreus 1, que ele fala, Deus falou de muitas maneiras e agora nos falou pelo Filho. O Filho, que é o verbo vivo, Deus se revela de forma específica em Cristo Jesus e nos traz essa revelação por meio da palavra. Por meio da palavra. Então, sabe aquela musiquinha que você canta desde que você era uma florzinha de Jesus? Leia a Bíblia e faça oração. É isso. E eu sei, muitas de vocês já estavam assim, ó, não é? Uma coisa assim, vem, é mais forte que a gente já está assim, já está se divertindo, indo lá para o alto. A gente cantou e canta, ensina essa música. E é o básico que a gente precisa retomar. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Eu prometi que eu não ia falar nada novo, não prometi? Mas a gente precisa se lembrar disso, porque é isso que renova e transforma os nossos pensamentos. E isso é libertador, porque quanto mais Cristo ocupa ou preenche a nossa mente, menos espaço sobra para as outras coisas, menos espaço sobra para as outras ideologias ou narrativas que o mundo quer colocar sobre nós. Quanto mais a gente conhece sobre Jesus Cristo, menos a gente vai perceber que a gente precisa estar informada sobre as distorções culturais, porque a gente conhece a verdade. E talvez você já tenha ouvido isso, é uma história que eu faço até uma adaptação para minha carreira de enfermeira. Você já ouviu aquela história de que o pessoal nos bancos, quando tem aquela nota, são tantas possibilidades de falsificação de nota, já ouviram isso, né? Tantas possibilidades de falsificar uma nota que os funcionários do banco eles não são treinados para identificar todo e qualquer tipo de violação em relação a uma nota falsa. Eles são muito bem treinados naquilo que é na nota verdadeira, na nota real, legítima, para que, conhecendo essa muito bem, a hora que aparecer uma distorção, eles sabem identificar. Certo? Da mesma forma, eu costumava ensinar as minhas alunas, quando eu levava elas para o estágio de enfermagem,
principalmente quando elas estão nos primeiros anos da formação, elas têm uma coisa assim que elas querem ver sangue, né? Uma coisa, né, normal do aluno. Né? Eles querem ver sangue, eles querem ver alteração, doença, do livro e tal. E aí, quando eu levava elas para fazer estágio de enfermagem, elas tinham que fazer a ausculta pulmonar do paciente, verificar sinais vitais e tal. E não era incomum a gente chegar no final do estágio e algumas estarem arrasadas, porque não pegaram nenhuma alteração assim. Só, gente, graças a Deus, tá todo mundo bem, né? Mas não, elas estão assim, arrasadas, porque elas queriam ter ouvido aquele murmúrio, aquele ruído, aquela coisa de louco. E aí eu comecei a ensinar para elas mais ou menos isso. Falei, gente, vocês estão no primeiro ou no segundo ano da formação. Treina o seu ouvido para reconhecer exatamente o que é esperado num paciente, para que se lá na frente você escutar uma alteração, você fala, opa, eu conheço isso aqui, não é assim que tinha que ser. Certo? E isso é o que a gente tem que fazer com a palavra. Ao invés da gente se dar as desculpas que, não, mas eu preciso estudar, conhecer um mundão e etc, etc. Eu não sou contra a gente conhecer as coisas, mas às vezes a gente cai num caminho perigoso de preencher a nossa mente muito mais com o que as outras pessoas estão falando, do que o mundo está produzindo, do que com a verdade. E aí a nossa vista vai ficar embaçada. Nossa vista vai se confundir. Então, preencha a sua mente com aquilo que é bom. A Esther Engelsman, uma autora que eu gosto muito, escreveu um livro chamado Transformadas, que fala especificamente sobre renovação da mente. Ela fala assim, alimente-se com o que é bom primeiro, e o seu apetite pelo lixo vai diminuir. Eu acho essa frase sensacional, porque ela também me leva a um outro ponto da gente preencher a mente com o que é bom, que é o fato de que a gente espera a vontade vir para daí a gente fazer. Então a gente sai daqui animado e fala, é isso mesmo, vou renovar minha mente, quer saber? Vou ler o Pentateuco essa tarde. Vou fazer isso hoje. Né? E aí a gente traça esses planos e essas metas que muitas vezes são irreais e por isso nos desanima, mas a gente sai daqui animado e depois a gente vai meio que esmorecendo, e aí porque a gente não está com vontade de abrir e de preencher a nossa mente com o que é bom, a gente não faz. A gente espera a vontade vir. Mas qual é a ordem? Alimente-se com o que é bom primeiro. E aí o seu apetite pelo lixo vai começar a diminuir. Já fez reeducação alimentar? Não é assim? Certo? Tanto meme falando por que o alface não tem gosto de brigadeiro, aquelas coisas todas, né? Por quê? Porque a gente quer que automaticamente, porque a gente está em reeducação alimentar, a gente olha um pratão saudável e fala, que vontade que eu estou de comer isso. Eu vou te contar, eu já estive lá. Não é assim. A vontade não vem. A gente come assim meio... Estou comendo. Mas o que acontece com o tempo? Aí você fala assim, nada? Não, acontece sim. Vou te dar esperança. Acontece, certo? À medida que você vai percebendo os benefícios de se alimentar fisicamente com aquilo que é bom, pode ser que a sua vontadinha continue ali, sempre dando uma gritadinha. Mas, normalmente, a gente vai, essa vontade, essa compulsão por outras coisas, vai diminuindo. Agora, o que a gente quer? Que a compulsão diminua para daí a gente fazer. Não é assim. E não é assim mentalmente também. Muitas vezes, a gente vai submeter as nossas vontades à obediência e fazer o que precisa ser feito vez após vez. E aí sim, Deus é fiel. O apetite pelo lixo vai começar a diminuir. Então, eu não sei qual é o lixo. Qual é o lixo? São conversas que você tem tido, que você sabe que é lixo, mas que quando você vê, você já está envolvida porque é legal e a gente fala dos outros e é uma diversão total. Ou são as séries, os livros, as músicas, os filmes que você deixa preencher a sua cabeça e antes que você perceba, isso que você consome sem parar está moldando a sua visão de maternidade, está moldando a sua visão de carreira, está moldando a sua visão do que dá valor para uma mulher verdadeiramente. Não se deixe enganar. Aquilo que ocupa a sua mente preenche a sua vida. Encha-se do que é bom primeiro. E o seu apetite pelo lixo vai começar a diminuir. Então, eu tenho a palavra que deve preencher os meus dias. Isso é uma forma do qual eu renovo a minha mente. Qual é a outra forma? Segundo ponto. A partir do momento em que a palavra preenche a minha vida,
A segunda forma de eu renovar a minha mente é eu aprender a interpretar a vida a partir do que ela me apresenta. A partir do que a palavra me apresenta. A cultura tenta capturar a gente de duas formas principais, gente. Uma é pelo brilho, é pelo vislumbre, é por aquela ideia de que essa vida é tudo o que há e que os nossos prazeres são tudo o que existe para ser desfrutado e vivido ao máximo, da forma que for, em que eu considero justa toda forma de amor, e eu devo, então, dar vazão a isso. Essa é uma das narrativas culturais, pelo brilho. Você vive, então, em busca de satisfazer todo e qualquer desejo. Você vive em busca de prazer, você vive em busca de status, de sucesso. Você se compara e fala, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Essa é uma forma com que nós somos facilmente capturadas se não estivermos preenchendo a nossa mente com o que é bom. E sabe o que já aconteceu? Já houve alguém, e a gente já falou dele aqui, que escreveu um livro inteiro mostrando pra gente que essa busca é vaidade. Essa busca é vaidade. Eclesiastes. Ele procurou, ele tinha tudo o que eu e você secretamente desejamos. Ele tinha todas essas coisas. E cada coisa que ele conquistou, ele olhava e falava, é vaidade. Não está aqui. O que eu estou procurando não está aqui. Não é possível, tem que estar. Ele volta, procura de novo. Não está lá. Não está lá. Não está lá. E aí ele chega em Eclesiastes capítulo 12. E qual é a conclusão deste homem? Ele fala, agora que já se viu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eu aprender a enxergar a vida a partir desse filtro e não do filtro do mundo, persiga seus sonhos, você consegue, you can do it, seja a sua melhor versão, faça acontecer, liberte-se, qualquer outra coisa que você e eu tanto ouvimos. Isso não é interpretar a vida a partir do que a Bíblia me ensina. A outra forma que a cultura tenta nos capturar, se não é pelo brilho, é pela dor. Tudo aqui é injusto. Tudo aqui é triste. Tudo aqui é uma mazela. Tudo aqui é só empurrar com a barriga, matar um leão por dia e qualquer outra dessas frases sensacionalistas que a gente tanto escuta. Eu não sei em qual dos dois lados do pêndulo você está, mas normalmente a gente vive cada hora em um e às vezes os dois ao mesmo tempo. Ou aqui é tudo que existe e por isso eu vou me deslumbrar com tudo que está aqui. Ou aqui é tudo que existe e nada presta. Qualquer uma dessas visões está totalmente distante do que a Bíblia me ensina. E sabe quem pensou dessa segunda forma? Se na primeira forma a gente vê o pregador em Eclesiastes nos mostrando isso, essa segunda forma, abre comigo no Salmo 73. Salmo 73 também poderia ser chamado de espelho da alma. A alma da nossa amiga, certo? Não sou eu que penso assim, é uma amiga. Uma amiga falou que ela está com essa dificuldade. O que acontece no Salmo 73? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Amigas nossas passam por isso, certo? Amigas nossas, ocasionalmente, invejam que as outras pessoas, principalmente as de fora da igreja, mas às vezes as de dentro também, estão indo melhor do que a gente em alguma coisa. E a gente olha e a gente tem o risco muito grande de fazer como ele faz na primeira metade desse salmo. E é falar, certamente me foi inútil manter puro o coração. Porque olha eu aqui, toda fofinha, participo em todos os ministérios, ajudo todo mundo, não perco uma reunião de oração. E eu recebo o diagnóstico, enquanto a outra que está lá fazendo de tudo, que posta foto quase sem roupa no Instagram, e que está viajando de novo, né? Quantas vezes o nosso coração não é levado, das nossas amigas, desculpa, levados a invejar, porque a gente acha que as pessoas estão vivendo uma vida melhor do que a nossa. Minha irmã, você não é a única, nem será a última a pensar isso, e graças a Deus a Bíblia nos corrige.
Graças a Deus, enxergar, interpretar a vida a partir do Evangelho corrige essa nossa visão deturpada de que a gente merecia mais ou de que a vida é injusta. O Salmo 73 não termina nessa lamentação. Olha o que acontece a partir do versículo 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Aí olha agora. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu compreendi o destino dos ímpios. Até que eu comecei a enxergar a vida da forma como a lei do Senhor, que é perfeita, restaura a alma, dá sabedoria aos simples, ilumina os olhos, me ensina a fazer. E ele continua mostrando o destino inevitavelmente cruel dos ímpios, mas o nosso coração é tão ruim que a gente tem a tendência de ler e falar, bem feito, é isso mesmo, glória a Deus, aconteceu mesmo, caiu. Mas não é isso. No final do Salmo, ele ainda ora por misericórdia para com essas pessoas. Esse é o sinal da verdadeira transformação. A gente orar por aquelas pessoas que nos afligem, orar por aqueles que anteriormente a gente era capaz ou é capaz de invejar. Eu me alegro e oro por pessoas, por misericórdia por aqueles que não conhecem o Senhor, porque o destino dessas pessoas é a destruição. Se a nossa mente está pensando só nas coisas daqui e não naquilo que é excelente, digno de louvor, ou a gente vai achar que aqui é tudo o que existe e por isso vale a pena se entorpecer dos prazeres daqui, ou a gente vai ficar inconformado como se aqui fosse tudo o que existe, então é aqui que deve vir a nossa maior realização. Nada disso é bíblico. O Evangelho nos liberta de ancorar nossa identidade tanto em uma coisa quanto na outra. Tem mais, minhas irmãs. Tem mais do que somente essa vida. Você crê nisso? Se eu e você cremos nisso, nós precisamos agir de forma coerente com isso. Entendendo que sim, nós podemos desfrutar de coisas boas aqui. Nós podemos e devemos desfrutar com alegria do fruto do nosso trabalho, de bênçãos materiais que a gente recebe. Nós podemos sim desfrutar de tudo isso, mas um coração ancorado naquilo que é excelente e digno de louvor vai olhar para essas coisas, entendendo que elas são o que são, coisas criadas. Se elas são criadas, não vale a pena eu depositar nelas o meu coração. Não vale a pena eu depositar nelas a minha esperança. E as coisas boas desse mundo, elas estão aqui com um único propósito. Elas são um farol que aponta para a gente. Se isso é bom aqui, imagina o que te espera lá na frente. Então você disse, essa garrafa está correndo risco de novo. Então a gente interpreta as coisas diferente. Eu desfruto com alegria porque isso me aponta para um futuro em que essas coisas que hoje são boas aqui, elas são isso aqui, perto do que a gente vai desfrutar na glória. E da mesma forma, a mesma mentalidade me faz olhar para esse outro lado dos meus dissabores, das conquistas que eu não realizei, das vitórias que eu não tive, de pedidos que não foram atendidos. E ao invés de achar que tudo é injusto e eu ficar me ressentindo por isso, eu me lembro da mesma coisa. Este mundo não é tudo o que há. E se está difícil aqui, tem de bom ânimo. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Então isso me ajuda a encarar as coisas muito boas e as coisas muito ruins com a mesma perspectiva. Preencha a sua mente com o que é bom. Preencha a sua mente com as verdades da palavra. O seu apetite pelo lixo vai diminuir e você vai interpretar as circunstâncias a partir da lente correta, a partir desse filtro completo que é a palavra de Deus. E por último, eu preencho a mente com a palavra, eu interpreto a vida a partir dela, e agora vem o versículo 9. Isso praticai. Coloque em prática aquilo que você preenche e interpreta, você vive a partir disso. Essa é uma verdade dura e libertadora. A transformação verdadeira, ela vem quando a gente obedece aquilo que a gente está lendo e aprendendo na palavra, certo? Leia a Bíblia, faça oração e obedeça, se quiser crescer.
certo? Essa é a versão adulta da música. Obedecer. Obediência. É na vida real que a nossa mente é reeducada. Não adianta eu saber que eu devo escolher a gratidão e continuar murmurando. A nossa vida é remodelada, nossa mente é remodelada quando a gente escolhe gratidão no lugar de murmuração. Quando eu paro de fugir de conversas difíceis, quando eu começo a pedir perdão, porque a Bíblia me instrui a ser humilde e restaurar relacionamentos, pedir perdão e perdoar da mesma forma como Deus já nos perdoou em Cristo Jesus. A nossa mente é reeducada quando eu resisto à comparação, quando eu me alegro de verdade com a conquista dos outros, quando eu choro genuinamente com a tristeza dos outros, quando eu obedeço o que a Bíblia diz, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém me aplaude, quando eu faço o que precisa ser feito em coerência ao que Deus revelou na sua palavra. E sabe por que essa conversa tantas vezes é difícil? Porque a gente quer fazer isso uma ou duas vezes, em um ato heróico, e virar estatueta na igreja depois, certo? Mas esse padrão constante de transformação são nas pequenas decisões consistentes que a gente precisa tomar. É na nossa vida que acontece quando não tem nada acontecendo. É na nossa vida que acontece fora das redes sociais. É na nossa vida que acontece depois do culto, depois da conferência, lá pela terça-feira, quando tudo já passou, quando a euforia terminou e a gente volta para o nosso batidão da vida, por assim dizer. São esses vários momentinhos que formam quem nós somos e quem nós estamos nos tornando. Lembra que nós estamos nesse processo de santificação? Esse processo, você sabe disso pela sua vida. São escolhas e renúncias diárias que nós temos que fazer. E justamente porque elas são diárias e são um estilo de vida, que nós não podemos vivê-la com a palavra fechada. Nós não podemos deixar de nos alimentar daquilo que vai nos capacitar para fazer, vez após vez, com gente olhando ou sem, aquilo que precisa ser feito. É assim que a fé vai deixar de ser teoria. A mente é renovada e a vida é transformada, inclusive, em comunidade. Outra coisa é que às vezes a gente dá uma fugida. A gente fala, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu já fui de um grupo, já fui super envolvida no ministério da igreja, de mulheres. Hoje eu estou dando oportunidade para outras mulheres servirem. Já tive a minha cota, agora eu vou deixar outras servirem e verem o que é bom, né? Essa parte a gente fala e verem o que é bom, né? Muitas vezes, nós aqui, aí acho que especificamente para mulheres mais maduras, já fomos feridas pela igreja, já fomos decepcionadas pela igreja, já fomos decepcionadas por irmãos da igreja. E a gente, num certo sentido, precisa pensar o que exatamente a gente esperava, porque somos todos pecadores, mas a nossa tendência de diminuir, de sair de cena e de falar, agora é hora da moçada, eu já fiz demais, como se a gente tivesse aposentadoria espiritual, certo? Tipo, não, eu me aposentei, agora são eles, eu vou só tocar, agora é só cruzeiro, velocidade cruzeiro até chegar no céu. Não tem isso. Nós sempre estamos precisando estar ativas, servindo e viver em comunidade, num relacionamento. Paulo fala, aquilo que vocês viram em mim, existia comunidade, existia unidade. E é dolorido mesmo, a gente sabe. Relacionamentos nos ferem, nós ferimos as pessoas, a gente admite isso um pouco menos, mas é verdade. Nós também ferimos as pessoas e ainda assim a igreja é o corpo onde Deus determinou que nós fôssemos inseridas para viver a nossa jornada de santificação. Não vivemos isso sozinha. Precisamos umas das outras para renovar nossa mente, pensar no que é excelente e digno de louvor e colocar em prática. Se a gente se priva desse contato, seja com pessoas mais maduras na fé ou numa relação de mentoria, a gente sai perdendo. A vida cristã não foi feita para ser vivida no isolamento.
E qual é o desfecho de tudo isso, gente? Como eu já falei, a mente é renovada quando eu preencho a minha mente com tudo que é excelente e digno de louvor. Entendi, é Cristo Jesus. Isso eu vejo na palavra, na revelação de Deus para nós. A mente é renovada quando eu interpreto ou visto essa lente do que eu vejo na palavra. O pregador, em Eclesiastes, o salmista, no Salmo 73, nos ensinou a partir da perspectiva do que está acima do sol, não a partir da perspectiva do que eu vejo. Como isso muda as coisas, minhas irmãs? Isso muda tudo. Eu começar a enxergar as coisas a partir da perspectiva da palavra. E a mente é renovada quando eu ponho em prática, a partir também daquilo que eu aprendo com outras pessoas. Então, quando eu faço essas 3 coisas, Paulo faz a promessa: o Deus da paz estará com vocês. Ele não diz, vocês nunca mais vão ter lutas, vocês nunca mais terão problemas de relacionamento, vocês vão receber um pix surpresa. Ele não diz nada dessas coisas. Ele diz, Deus estará com vocês. E paz na Bíblia, ele diz o Deus da paz, né? Paz não é em nenhum lugar a ausência de conflito. Paz é a presença de Deus na nossa vida, nos sustentando, nos fortalecendo e nos ajudando vez após vez a renovar a nossa mente para reconstruir e ser aquilo que Ele nos libertou para ser, cada vez mais refletindo a sua imagem. Cristo é a nossa paz e Ele caminha com a gente dentro da nossa vida real. Amém? Eu pergunto para vocês, gente, nós estamos praticando, com isso eu estou terminando, nós estamos praticando a verdade nas nossas pequenas escolhas? Será? Porque é no chão da vida, é quando ninguém está olhando, que preencher a mente com o que é excelente e digno de louvor e obedecer se manifesta. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você fora da sua Bíblia com filtro bem colocado, seu kit de marcadores coloridos, sua xícara de café às 5 da manhã? Quem é você sem o seu hashtag Thanks God, né? Que a gente coloca ali às vezes para fazer toda aquela imagem de vida devocional. Quem é você quando ninguém vê? Você é o que você consome. Quando ninguém está vendo, você é exatamente o resultado do que está preenchendo a sua mente. Se isso te preocupa e deve nos preocupar, vamos buscar a palavra do Senhor para que ela ocupe a nossa mente. Renovar nossa mente, a nossa fé no dia a dia. Nós não queremos ser mulheres fracas, queremos? Às vezes nenhuma de nós vai falar, não, eu estou bem, para mim acho que é ok ser chamada mulherzinha, não me ofende. Ninguém vai falar isso. Nós não queremos ser essas mulheres. E se nós não queremos ser mulheres fracas, nós queremos ser mulheres que entendem que foram resgatadas para ser quem elas foram criadas para ser. Imagem e semelhança do Pai. Os problemas não vão sumir, mas o Deus da paz estará com a gente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, porque a sua palavra é viva. E eu quero te pedir, Senhor, te clamar por cada uma que está aqui, incluindo a minha pessoa. Nós não queremos ser mulheres fracas, Pai. Obrigada porque a tua palavra nos exorta, nos confronta. Obrigada porque a sua palavra é um espelho. E como está escrito em Tiago, nós não queremos ser aquelas que olham o espelho, vê o que precisa ser ajustado, vai embora e não muda nada. Senhor, que o espelho da tua palavra nos confronte amorosamente. Obrigado porque o Senhor nos dá esperança. Obrigado porque em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Renova a nossa mente, Pai. Molda a nossa vida, a nossa feminilidade com base naquilo que o Senhor instrui na tua palavra. Ajuda-nos a preencher a nossa mente com o que é bom. Ajuda-nos a interpretar a nossa vida a partir do Evangelho. E ajuda-nos a obedecer. E nós te louvamos, porque à medida que nós crescemos em santificação, nós temos a promessa, não de uma vida livre de problemas, mas da presença do Deus da paz conosco todos os dias. E nós te louvamos mais uma vez, porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Transforma-nos, Senhor, cada vez mais para sermos quem o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém.